A Câmara de Ribeirão Preto realizou a última sessão ordinária do ano. O clima foi de despedidas. A sessão foi aberta pelo presidente interino Bertinho Scandiuzzi, que comunicou oficialmente aos vereadores a suspensão da sessão extraordinária, que estava marcada para hoje. Em seguida, foi aprovada a transferência da cerimônia de posse dos novos parlamentares para o Teatro Pedro II no dia 1º de janeiro. Nesta altura, o clima já era de despedidas e agradecimentos dos vereadores que vão deixar o parlamento. Até Gláucia Berenice, vereadora e que termina o ano como prefeita, também levou os abraços aos ex e futuros companheiros. Ela foi reeleita por mais 4 anos. Sobre a liminar suspendendo a sessão, o Departamento Jurídico da Câmara não se pronunciou. Para Scandiuzzi, todos os procedimentos técnicos e jurídicos foram aplicados para julgar os vereadores. Todo o trâmite, demos os 5 dias de prazo, venceria hoje e tudo aquilo que foi orientado pelo jurídico, as providências nós tomamos e procuramos fazer de uma maneira correta. O presidente interino disse que a resposta para a Justiça sobre a suspensão da sessão cabe à Comissão de Ética, que apurou a possível falta de decoro parlamentar. Eu vou devolver toda a documentação para o jurídico. O jurídico é que sabe se deve tomar alguma providência ou não. Mas eu entendo que isso é referente agora à Comissão de Ética. Eles que têm que tomar toda a decisão, eles que devem uma satisfação à população. O porquê, aonde que foi dado algum problema que desse, então, motivo para essa liminar. Luiz Fernando Lúfio para o Jornal da Clube. E para especialista, a suspensão da sessão de hoje já era prevista. Todo o processo de cassação foi feito de maneira atropelada e poderia haver nulidades. Mas se a Câmara correr contra o tempo, ainda é possível fazer uma votação este ano. Foram 2 mandados de segurança feitos pela defesa do vereador afastado, Maurílio Romano, que levaram à suspensão da sessão extraordinária que votaria a cassação dos 9 vereadores investigados na Sevandija. Em uma das liminares, Maurílio questiona a participação de Rodrigo Simões como relator do processo de cassação e diz que ele também teria sido citado na Sevandija. O assunto já tinha sido discutido na Câmara Municipal assim que Rodrigo assumiu o cargo de relator. Em relação à minha suspeição, devidamente definida essa conversa, assunto arquivado. O Conselho de Ética deliberou e essa deliberação tem que ser respeitada. Na segunda liminar, o juiz entendeu que faltou ampla defesa de Maurílio Romano. 2 testemunhas dele, Fernando Junqueira e o delegado Olim, não teriam sido ouvidas no processo. Mas nos autos da cassação constam 2 intimações feitas a Fernando Junqueira. Uma no dia 24 de novembro e a outra no dia 5 de dezembro. Já para o delegado Olim, foi enviado um e-mail com as perguntas da comissão, assim como foi feito para todos os outros deputados que participaram das oitivas. Além das notificações presenciais, o Diário Oficial também serviu para intimar as testemunhas. Todos os advogados estavam sabendo, mas infelizmente usaram de artifício para, na verdade, iludir, na minha visão, iludir a justiça e mostrar uma outra situação para o judiciário. Infelizmente, eu tenho que lamentar tudo isso que aconteceu. Em nota, Silvio Salata, advogado de Maurílio, alega que o Rodrigo Simões não utilizou um meio legal para intimar o delegado Olim. E quanto a Fernando Junqueira, ainda afirma que a comissão não o intimou pela segunda vez. Para Rodrigo Simões, a justiça se precipitou ao conceder uma liminar suspendendo a sessão. Seria mais prudente o juiz ter consultado a Câmara Municipal. E a Câmara teria respondido imediatamente, de forma imediata, teria levado toda essa documentação. Evitaria isso e o trabalho do Legislativo poderia continuar, seria feito de forma contínua, de forma verdadeira. Para especialistas, o erro não está no Judiciário, que apenas cumpriu o que determina a lei. O que houve neste caso foi um processo feito de maneira atropelada e que era passível de nulidades a qualquer momento. A gente já havia alertado em outra entrevista aqui no Jornal da Clube de que deveria ser dado todas as garantias aos acusados. E, assim, poderia ter sido desmembrado processo a processo. Quer dizer, a cada um dos investigados ter sido instaurado um processo diferenciado, né? Nesse caso,
só um vereador deixaria de ser julgado hoje e se beneficiaria, o que ficaria muito melhor. Na visão do advogado, se a Câmara Municipal for ágil e se empenhar, ainda dá tempo de julgar o processo de cassação dos vereadores afastados. Se essa liminar for cassada, o processo continua seu trâmite. E há também aquela suspensão que dizem no período de Natal a Ano Novo, que ali há uma brecha na lei, quando fala que pode-se votar casos de fatos relevantes à comunidade. Eu acho que um caso desse, de uma cassação de políticos, onde estão envolvidos em denúncias de corrupção ativa e passiva, em recebimento de salários e outras coisas mais, eu creio que é um fato relevante para a sociedade. E eles têm que dar uma resposta sim, eles têm que ver procurar fazer o melhor para a gente, porque não é justo, depois de tudo que rolou, deixa isso para lá, vamos esperar passar o Natal, Ano Novo, vamos fingir que nada aconteceu. Mais uma vez, quem tem dinheiro sai sem a devida punição. Então, eles deixam aí um exemplo de que infringir a lei ou fazer qualquer coisa de ruim não tem punição nenhuma aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade do brasileiro. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. E agora, para falar sobre esse assunto, o diretor do Sistema Clube de Comunicação está ao vivo. Boa tarde, Roberto Ribeiro. Com a sessão suspensa na Justiça, a Câmara termina uma gestão desastrosa de maneira emblemática? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que nos assistem. Este ano é para a gente esquecer na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Vamos tentar passar uma borracha? Se bem que a Câmara só é o que ela é graças à participação nossa na hora de votar. Mas mesmo assim, vamos passar uma borracha. Gente que foi presa, presidente que está preso, gente acusada de se beneficiar da posição política, gente que foi comprada pela prefeita para votar o que ela queria e vai por aí afora. Vão passar uma borracha nisso tudo e vão pensar no ano que vem. Não esquecendo que para o ano que vem vai sobrar muita gente que participou este ano da legislatura. Gente que falou, que ficou na oposição, outros que ficaram meio em cima do muro. Vamos ficar atento nesse pessoal. E a legislatura deste ano joga no lixo, não valeu para nada para a cidade, a não ser dívida e dissabor para o cidadão. A Câmara foi cúmplice da Prefeitura, não conseguiu barrar os malfeitos da cidade e nem consegue agora punir os maus vereadores. A Casa de Leis acabou jogando contra a população? Olha, eu acho que não jogou só contra a população, deu um péssimo exemplo. Essa coisa de vai julgar, não vai julgar, vamos judicializar, isso tudo é jogo de empurra para tentar fazer com que o pessoal que votou nesse pessoal dê uma paradinha, deixa passar, são boas pessoas, erraram. O seguinte, ninguém queria julgar nada. Isso aí foi um jogo de empurra para cá, um jogo de empurra para lá, e aí depois vem falar que a política foi judicializada. Ela não foi, a política foi feita de má vontade, de qualidade muito ruim. Ninguém quer fazer política consequente, porque não interessa. Nós cansamos de ouvir gravações que foram liberadas pela Polícia Federal, onde o vereador falava claramente o que ele queria, indicando os seus escolhidos para ter voto depois. Então, não me vem com história de que não pode, pode ainda, mas não vão querer. Corporativismo, vamos salvar os iguais. Agora, cuidado, hein? A população pode entender que os que ficaram são iguais e por isso estão trabalhando por aqueles que estão saindo pelas portas dos fundos. E essa população também considera as leis burocráticas demais. Porém, os políticos não têm o direito de ignorar as regras do jogo, tem? Não, não tem. Justiça determina, você cumpre. Agora, o jogo político exige seriedade, exige boa postura. Não tem conversa de jogar para o judiciário que interferiu, que deu uma liminar. O seguinte, o jogo político estava dentro da Câmara. Todo mundo sabia, depois da intervenção da Polícia Federal, da prisão, de saber quanto que foi desviado, todo mundo sabia o que estava rolando lá dentro. Então o jogo lá é político. Se não tem vontade de jogar politicamente bem e com vergonha na cara, fique em casa. Muito obrigada, Roberto, pela sua participação.